Gente querida, que a graça e a paz de Jesus esteja com seu coração. Uma ótima noite a todos, que bênção estarmos juntos na presença de Deus. Que bom ter você chegando aí ou passando por aí para juntos orarmos ao Senhor. Nós estamos já no mês de agosto, começamos ontem, não é, a nossa semana de oração, e por 7 dias a cada mês nós reservamos aí um tempo orando pelo mês que nós estamos envolvidos, inseridos, e nós vamos estar nesse momento com muito carinho e alegria, orando ao Senhor, clamando ao Senhor, buscando ao Senhor, pedindo ao Senhor o seu favor, a sua graça, a sua bênção de forma especial sobre todos nós. E eu quero convidar você para, nesse momento, em nome do Senhor Jesus Cristo, estar junto comigo, orando ao Senhor. Mas antes de levantarmos a voz em oração, nós vamos estar adorando a Jesus. Existe um mistério na vida do crente que o faz estar em união frequente, entronizado em sua vida, a vida produz e lavado os pecados é o sangue de Jesus. Esse sangue vertido na cruz expandido com poder sem pode te trazer a calma e paz para a tua alma, afastando as sortes do mal. Ao claro sangue do Filho de Deus, Adore Jesus. Nos momentos meus, encoberto no sangue, ausento a cruz, levo sorrindo pelo sangue de Jesus. Esse sangue vertido na cruz expandido com poder sem igual pode te trazer a calma e paz para a tua alma, afastando as sortes do mal, afastando as sortes do mal, afastando as sortes do Oh, glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Queridos, nós vamos ler a palavra de Deus. Vamos ler a palavra de Deus nesse momento, com alegria. Daqui a pouco nós vamos levantar a voz em oração. Mas eu quero ler a palavra de Deus com você. Nós passamos todo o mês de julho buscando ao Deus que não muda. Estivemos alicerçando aí toda a reflexão, né, e a mensagem da palavra de Deus com base em Malaquias capítulo 3, verso 6 e principalmente em Lucas capítulo de número 1, o verso de número 37. E eu quero ler um texto da palavra de Deus com você.
Eu quero ler aí um texto da Palavra de Deus com você e quero olhar com você na carta do apóstolo São Paulo, carta do apóstolo Paulo, carta do apóstolo Paulo, nós vamos ler aí aos Romanos, carta de Paulo aos Romanos. Glória a Jesus. Espero que o seu final de semana esteja sendo de bênção, de paz, de vitória, debaixo do cuidado de Jesus. Eu tenho certeza que o Senhor, Ele está aí com você, como tem estado conosco aqui. E é Ele quem nos faz descansar, confiando no seu cuidado, no seu amparo, confiando na sua proteção, confiando na sua bondade, confiando no seu favor, em favor das nossas vidas. E Paulo traz uma palavra aí ao nosso coração, na carta aos Romanos, no capítulo de número 13, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 13. Deus abençoe a todos que estão passando aí. Nós estamos no nosso segundo dia de oração. Você sabe que a cada mês nós separamos os 7 primeiros dias do mês para estarmos orando, clamando, buscando ao Senhor e pedindo ao Senhor que cuide, né, dos nossos passos durante o mês que nós estamos inseridos, envolvidos. É claro que a gente já ora todos os dias, por cada dia, né, do ano, por cada semana, por cada dia da nossa vida, mas nós temos sempre reservado nesses 5 anos 7 dias específicos e começamos chamando de Semana do Clamor, e depois acabamos aí acolhendo esse título geral para tudo que a gente faz em oração durante o mês de semana ou semanas de oração. Mas estamos na nossa Semana do Clamor. São 7 dias específicos clamando por esse mês e eu não tenho dúvida que esse mês será uma bênção sobre a sua vida. Eu não tenho dúvida que esse mês será um mês, mais uma vez, onde Deus manifestará o seu cuidado, o seu carinho, a sua proteção sobre a sua vida. Porque você, tanto quanto eu, nós estamos debaixo do amparo e do acolhimento daquele que vive, daquele que reina, daquele que governa sobre tudo, sobre todos e sobre todas as coisas. Romanos, nós vamos ler carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E eu espero que essa palavra ela traga para o seu coração edificação. Romanos capítulo 13, nós vamos ler aí. Diz assim a palavra de Deus, eu quero ler a partir do verso 11, mas quero focar em um ponto desse texto que nós vamos ler, ou desta perícope, como a gente chama. Capítulo 13 de Romanos. Deixe-me antes de ler, porque a gente vai também compartilhando aqui com algumas pessoas e eu sei que às vezes demora bastante para que algumas pessoas sejam avisadas de que eu estou ao vivo aqui e de que nós estamos aqui, né, ao vivo, em comunhão na presença de Deus. Mas deixe-me saudar os irmãos que com carinho têm passado aí, a irmã Alessandra de Caruaru, Deus abençoe, estamos sempre orando por ela, por sua casa, Deus em Cristo abençoe. A nossa irmã Fernanda, nosso irmão Souza, Deus abençoe grandemente, que esse mês seja um mês de bênção sobre a vida de vocês,
sobre a casa de vocês, em tudo e sobre cada um de nós. Deus abençoe também a vida da irmã Mirtes. Uma ótima noite, irmã Mirtes. Deus abençoe grandemente sua vida, seu coração. Nossa irmã Andréa Alves, que esse mês seja uma bênção sobre sua vida, sobre a sua casa, e que o Senhor honre o seu coração em tudo e em todas as coisas. Deus abençoe também a vida da nossa irmã Rafaela. Uma ótima noite carregada de paz, de alegria, debaixo da proteção de Jesus, e que esse mês seja um mês muito abençoado sobre sua família, sobre a sua casa, sobre aqueles por quem você está orando. Estamos aqui também junto com vocês em oração, e a alegria de vocês é a nossa alegria. Eu creio muito que o Senhor tem muito para fazer ainda durante esse ano nas nossas vidas, e a gente vai viver cada coisa daquilo que o Senhor projetou para o nosso coração. Deus abençoe também a irmã Natália, que está passando aí junto com a sua casa, que esse mês seja um mês muito abençoado sobre a sua família, em tudo e em todas as coisas. Estamos começando a nossa Semana do Clamor, desde ontem que começamos orando, né? Às vezes soa um pouco estranho para mim quando a gente está pegando assim o início, né, de mês no final de uma semana, como foi ontem, né? Ontem, dia 1, numa sexta-feira, e quando a gente pega geralmente começando a partir do domingo ou numa segunda-feira, a gente já começa com aquele desejo de passarmos os 7 dias envolvidos ali já na semana de oração. E por isso hoje, no sábado, que a gente não tem live aqui, eu estou parando aqui com esse propósito, apesar de que se não estivéssemos aqui não teria nenhuma dificuldade, porque eu sei que você está orando aí na sua casa, no ambiente da sua família, e nós também, como família pastoral e missionária, temos orado aqui também por você, por sua família, por sua casa. Tá bom? Então vamos ler a palavra de Deus, porque eu não quero me demorar tanto. Eu sei que você está num sábado de descanso, e para uma boa parte dos que estão na live a gente já passa a semana juntos, né? E tem sido um tempo maravilhoso a cada momento de live, porque a gente pode ouvir o que o Espírito do Senhor tem trazido ao nosso coração. Mas esse intervalo do final de semana é muito importante também para a nossa vida. É um tempo que você passa com a mente e o coração voltado para a sua casa, em tranquilidade e descanso. Claro que você não deixa de pensar na sua família durante a semana, mas há outras atividades que ocupam a mente, e é justamente por essas grandes ou essa carga de atividades que tem durante a semana que a gente reserva um tempo aqui para orarmos, porque a palavra de Deus diz que antes de tudo faça-se oração. É a primeira vez que eu li esse versículo, eu fiquei comigo pensando que há uma necessidade tão grande de orarmos em tudo e em todo tempo na nossa vida. Desde o que Paulo diz em Efésios 6,18, que a gente deve orar em todo tempo, mas esse texto diz antes de tudo, faça-se oração. Porque é possível fazer tudo sem orar? Mas a gente vive e lida com uma vida que a gente não tem quase sempre garantia do que virá depois. Ou, em outras palavras, a gente não tem o controle sobre o que virá depois. Na verdade, a gente não sabe daqui a 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, um dia, ou daqui a uma semana. E é por isso que a gente vive em constante oração. Há um Emdapa que a gente tem cantado aqui sempre, que diz: com Jesus a minha alma deseja estar,
no jardim em constante oração. Quando a noite chegar, esse é o nosso desejo, estarmos em constante oração. Então vamos ler Romanos, capítulo 13, a partir do verso 11 diz: E digo isso conhecendo o tempo atual, que já é hora de despertarmos do sono, porque nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando cremos. A noite é avançada e o dia se aproxima. A noite é avançada e o dia se aproxima. Descartemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em orgias e bebedices ou bebedeiras, nem em luxúrias e lascívias, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada colocais para a carne para satisfazer suas concupiscências. Queridos, nós vamos viver um mês, eu não tenho dúvida, debaixo do cuidado de Deus uma vez mais. Mas eu estou tomando Romanos por base, porque eu quero me apegar a uma expressão que está aqui. E essa expressão ela vai reger a nossa caminhada de oração durante os próximos dias, até o dia 7 desse mês. E, consequentemente, quem sabe, estaremos trazendo aí outros temas, outras reflexões durante esse mês, mas nesses 7 primeiros dias eu quero me apegar não a essa perícope como um todo. Eu li como um todo para que você pudesse ler a palavra de Deus comigo aí e receber essa palavra, essa reflexão, essa orientação, essa instrução pastoral que o apóstolo Paulo trouxe aos crentes que estavam em Roma. E Paulo fala sobre a importância de algumas coisas aqui, e é um texto que eu já estive nele, eu não vou me deter explicando esse texto, uma vez que eu já estive aqui com vocês meditando sobre a importância, né, da nossa preparação, de mantermos os olhos abertos, de atentarmos para algumas coisas do que Paulo fala aqui sobre o nosso posicionamento quanto à expectativa que temos com relação à vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E no meio de tudo isso, o Espírito Santo me fez me apegar a uma expressão desse texto. Então eu não quero aqui pensar na perícope como um todo, nem quero fazer aqui uma exposição desse texto, considerando, né, o lugar onde ele está inserido, atentando para as verdades da carta aos Romanos. Isso aqui a gente já tem feito algumas vezes e quem sabe em outros momentos a gente também vai voltar à carta aos Romanos e passo a passo vamos meditar nessa carta uma vez mais, porque ela é importantíssima como base da nossa fé cristã. Mas a expressão que me veio ao coração, e logo que eu reler essa expressão, você vai pegar ela para o seu coração e para a sua vida. Porque Paulo diz assim: e digo isso conhecendo o tempo atual, que já é hora de despertarmos do sono. E essa é a expressão que me veio ao coração e se agarra ao meu coração esta noite. Porque nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando cremos. E eu vou usar essa expressão para que a gente possa caminhar em oração durante esses dias de oração, onde estaremos clamando por esse mês, pelas nossas famílias, nossas casas, enfim. Mas que fica essa palavra para o seu coração e para a sua vida, e eu sei que na medida que eu leio ou li esse verso,
já fala ao seu coração e ao meu coração, porque Paulo está dizendo que a salvação está agora mais perto. E aqui eu não quero me apegar à expressão salvação aqui, do ponto de vista daquilo que já vivemos em Cristo, porque nós estamos lidando com aquilo que a gente chama de tensão entre o já e o ainda não, porque nós somos salvos, mas ainda não estamos, né, nos céus de glória, vivendo uma eternidade com Cristo gloriosa lá. Então a gente vive essa tensão entre o já e o ainda não. Mas daqui a pouquinho Jesus vem. Essa é a minha fé, essa é a minha esperança. Eu estou esperando Jesus agora, eu sei que você também. Mas enquanto ele não vem, a gente vai dando as mãos, cumprindo a nossa missão, orando uns pelos outros, dando testemunho de Jesus a partir da nossa prática de vida e se esforçando a cada dia para permanecermos no centro dos seus planos e da sua vontade, mas acima de tudo, confiando plenamente, profundamente na sua graça, que é quem nos sustenta, nos segura, nos acolhe, nos abraça, nos renova. Mas eu não quero me apegar à expressão salvação, que é para onde o texto nos remete. A salvação no sentido do que experimentamos pela obra salvífica, pela obra sacrificial de Cristo Jesus, e a salvação pensando nessa eternidade gloriosa, que nós já estamos sentindo o frescor dela na nossa alma enquanto estamos aqui no meio dessa terra turbulenta, mas que gozaremos dessa salvação plena, total e gloriosa, estando com Cristo e tendo vencido esse tempo de teste, de provação, de aflição com o qual lidamos nesta terra. Esse tabernáculo terrestre, que a cada dia ele vai desmontando com o tempo, com a idade, ele não vai conseguir conter, nem manter, nem impedir a manifestação de Deus em Cristo Jesus para alcançar as nossas vidas, que somos principalmente aqueles que no coração já creram e com a sua boca confessaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Mas eu quero pegar essa palavra salvação pensando justamente naquilo que se pensava no Antigo Testamento, quando se pensava em salvação, embora também tenha esse sentido profético da salvação da alma, da salvação da nossa vida para a eternidade com Deus. Mas eu quero pensar na salvação como o favor que nos alcançará, como aquilo que de Deus em Cristo tem fluído, mas que está por vir na sua dimensão gloriosa para nos surpreender pela graça e por sua graça. E eu sei que quando eu estou falando de salvação, se eu perguntasse a você se em algumas áreas da sua vida você está precisando do socorro de Deus, está precisando que essa salvação de Deus venha, eu sei que você diria: eu preciso. E você pontuaria, né, tais áreas, quais áreas da sua vida, e diria: ó, é esta área, pastor, é aqui que eu estou precisando dessa salvação de Deus na minha vida. Eu creio que o Senhor, que tem feito você um homem de fé, uma mulher de fé, o Senhor que tem plantado em você a alegria da salvação e que tem lhe dado o Espírito Santo, ele está com o coração dele, eu não tenho dúvida, já pronto para surpreender o meu coração e o seu coração. Porque do ponto de vista daquilo que a gente está precisando como socorro de Deus, Deus sabe qual é a sua mais profunda necessidade. Paulo fala aqui de noite e de dia.
E a noite que ele fala aqui, quase sempre ela aponta para um tempo de dificuldade. E ele diz que o convite que é necessário ser feito para cada crente daqueles que estavam em Roma, nada mais era do que apegar-se a Deus e lidar, para que passassem a lidar com a noite como se estivessem já vivendo o dia. E Paulo disse, não se inquietem, porque a noite está passando e o dia está chegando. E essa palavra vem ao meu coração como profecia, porque eu sei que já está para findar as lutas de algumas pessoas. E o Senhor vem trazendo salvação aí sobre a minha vida e sobre a sua vida. Ele já fez a obra completa na cruz e eu estou falando que vem o livramento de Deus, o socorro de Deus. E se eu creio no que ele fez na cruz, eu creio que o tempo, a cada dia que passa, está me aproximando do que ele tem para mim, do que ele tem reservado, seja na sua glória eterna, como nesta terra aqui. Porque antes de subirmos, ele vai estar manifestando, eu não tenho dúvida, a sua fidelidade sobre a sua vida, a sua fidelidade na sua história. Então a pergunta que me veio ao coração foi justamente essa. Qual é a área da sua vida que está precisando que o Senhor venha com salvação? Essa semana é uma boa semana de oração para a gente perseverar juntos em oração todos os dias e crermos profundamente, por meio da oração, que o Senhor, ele vai chegar. Ele vai chegar fazendo o quê? Bom, na visão de Paulo, Paulo faz um convite dizendo, olha, atentem para isso, para isso, para isso, para isso. E aqui eu digo 3 coisas. Primeiro, ele vai chegar mudando essas estações, esses tempos da nossa vida. Porque Paulo diz que ele virá trazendo o dia quando a gente está vivendo um tempo da noite. Segundo, ele vai trazer uma mudança para o nosso interior que vai refletir no nosso exterior. Porque Paulo diz, olha, o contexto dos Romanos, ele já apresenta desde o capítulo 1, é um daqueles contextos que deixa qualquer pessoa assustada, espantada, porque é um contexto movido e marcado por tudo o que de pior há, ou de pior havia. Desde os imperadores, a prática daqueles que palmilhavam o solo romano, e aqueles também que, sob a influência do sistema romano, também viviam. E Paulo diz, olha, vocês precisam entender que Deus quer trabalhar em vocês. Mas para isso vocês vão precisar fazer uma coisa. O que ele disse? Acordem. Acordem, porque vocês não estão lidando com um tempo que vai demorar a chegar. Paulo diz, já está mais perto do que antes. E eu gosto desse olhar de Paulo, porque em 2 pontos se destaca. Primeiro é um olhar esperançoso, que Paulo está dizendo, eu não vivo sem essa certeza de que a cada dia que passa está mais perto de eu viver a plenitude da glória de Deus na minha vida. E vocês também. Segundo, é um olhar que leva o apóstolo a dizer aos crentes que eles precisam estar de olhos abertos para não perderem o que está por vir. Então ele diz que isso é algo que fica sendo
está ativado e sendo renovado a cada dia dentro dele. Eu estou falando disso aqui porque é como essas notificações que quase sempre vai chegando e aparecendo no celular de informação, e notícia, isso e aquilo, o tempo todo vai chegando isso aí na tela do seu celular. E eu penso que é justamente assim que Paulo vivia a relação dele com o Espírito Santo, estava convidando os crentes a viverem. Diz, deixa ele em todo o tempo, o Espírito Santo em todo o tempo está lembrando a você que está mais perto do que nunca de vivermos o que ele prometeu que viveríamos. E eu não sei quem crê nisso, mas eu quero profetizar em nome de Jesus pelo poder da palavra. O Deus que mudará esses tempos da minha, da sua, das nossas vidas. É o Deus que surpreenderá você, é o Deus que me surpreenderá. Por que, pastor, o senhor diz isso? Porque ele não está lidando com com as coisas que ele me prometeu e com as coisas que ele prometeu como se elas estivessem longe da gente 100 anos à frente. Ele está lidando com as coisas dentro dessa perspectiva que o nosso coração tem de Deus vem hoje, Deus aparece hoje, Deus chega hoje. Ele está chegando aí. Eu não sei qual grito o seu coração deu no dia de hoje, mas eu quero, em nome de Jesus, liberar essa palavra para a sua vida, porque a tua salvação está mais perto do que antes. O Senhor vem, o Senhor chegará, o Senhor se mostrará. Mantenha tanto a sua esperança quanto ao céu viva, porque Jesus vem como a sua esperança de uma intervenção, de uma ação, de uma operação, de um trabalhar de Deus. Eu vim em nome de Jesus e na força de Jesus e no seu poder dizer para você que Ele está trazendo algo novo para este tempo da sua vida. Paulo diz, não fiquem sonolentos. Acordem. E qualquer um poderia gritar. Paulo está dizendo isso. Mas a noite que a gente está vivendo, o que ela provoca na gente é essa sonolência. Por isso ele traça esse paralelo, né, dizendo, é tempo de despertar do sono. Por quê? Porque ele trata tudo o que se está vivendo com essa ideia de que é uma noite que se passa. E a noite, ela foi reservada para esse tempo de descanso, embora nós somos convidados pela palavra a buscarmos a Deus na madrugada também. Porque oramos pela manhã, pela tarde, pela noite. Oramos de madrugada, oramos andando dentro de casa, oramos quando estamos cooperando com os serviços da casa, oramos quando estamos indo para os ambientes onde vamos exercer alguma atividade de trabalho ou que seja, estamos ali em constante oração, mas a Bíblia também diz que o Senhor ama os que o amam e os que de madrugada lhe buscam. Mas é claro que Ele não está aqui se limitando à madrugada. Ele diz, se você buscar, achará. Jesus, ele em João capítulo 4, disse a samaritana, não é nem neste monte nem naquele. O Pai achará os que o adorem em espírito e em verdade. E o bom de tudo é que ele não marcou horário. Ele disse, se você adorar, ele vem. Mas o que eu quero dizer a você é que vale a pena considerarmos que o Senhor é aquele que está por vir. Porque Ele sabe que a noite ela mexe com a estrutura das pessoas. E tem gente que na noite lida com uma cama que está fria, porque houve perdas na vida que só Deus.
E a gente não pode muitas vezes medir a dimensão da aflição da alma e de um coração que está lidando com a frieza deste tempo. Porque bate na cama e a frieza é grande. Coloca as mãos sobre a cadeira da mesa e a solidão ali é muito grande, cada um é que sabe qual é a noite que está vivendo. E o bom de tudo é que apesar dessa noite, o Senhor está dizendo, olha, você não se perdeu de mim nela. O que aconteceu ou tem acontecido é apenas um momento de sonolência, mas há uma oportunidade esta noite de despertamento. E aí Paulo diz, despertem. E o grito seria, mas Paulo, por quê? Ele diz, porque a salvação de vocês está chegando, ou seja, o que vocês estão aguardando, o que vocês estão esperando, aquilo que vocês estão crentes de que vão viver, está vindo aí. O Senhor vai mostrar a você que Ele muda esses tempos. Mas Ele vai mostrar a você também que Ele trabalha dentro desse tempo justamente trazendo você para a vida. Porque o sono, na visão dos judeus, seria um ensaio, eu diria, para a morte. Porque é um tempo que você está totalmente desarmado. Só Deus te guarda, e é por isso que a Bíblia diz no Salmo 4, se não me falha a memória, de que é Deus que nos faz descansar. E essa noite você vai dormir bem e dormir em paz. Esta noite você vai descansar e descansar bem. Amanhã você não vai amanhecer com o seu corpo como se estivesse estraçalhado, como se tivesse passado um trator por cima de você no dia anterior, desgastada, não. Não sei que seja como resultado de exercícios físicos que você fez, que deixa realmente para o outro dia alguns pequenos incômodos ali, até você se adaptar. Gente que vai saindo um pouquinho desse lugar, né, que a gente chama de zona de conforto, para fazer uma caminhada, para fazer algumas coisas, algumas atividades. A gente vai sentindo um dia depois. Mas o que eu estou falando aqui é daquilo que vem como desgaste, esgotamento do espírito, da alma, do ser. E o Senhor, Ele pode, sim. O Senhor, Ele pode, eu vou dizer de novo em nome de Jesus, o Senhor, Ele pode, e Ele vai te dar uma noite de descanso amanhã. Ele vai te fazer acordar animado, animada. Ele vai te fazer acordar firme, forte, disposto e disposto, cheio de esperança, cheio de vida. Se esse aprisionamento causado pela sonolência, isso não vai te segurar. O Senhor vai te encher de vida, de ânimo. Ele vai tocar no teu sangue, nos teus ossos, no teu corpo, na tua vida, e em nome de Jesus Ele vai te dar ânimo para viver, para prosseguir. Essa semana será a melhor semana da sua vida, porque está por vir aí. Será uma semana abençoada, uma semana alegre. Sua casa vai estar marcada por boas risadas. Pode aparentemente faltar alguma coisa ou alguma coisa aí ser um tanto limitada na visão humana, mas da graça de Deus vai fluir muita alegria de Deus aí dentro, porque a sua salvação está chegando. Ele vai entrar nesse tempo para fazer alguma coisa muito grande dentro deste tempo da sua vida.
terceiro e último lugar, porque eu ia nem fazer essa exposição aqui. Mas olha o que Paulo diz. Em terceiro lugar, que essa salvação está vindo. Por isso Paulo diz: despertem para viver o que está à disposição. E o que é que está à disposição da minha alma, do meu coração, da sua vida, do nosso coração? O que está à disposição da sua vida e do seu coração? Paulo diz que há um revestimento disponível. Eu quero ler os 3 últimos versos. Diz: a noite é avançada e o dia se aproxima, descartemos, pois, as obras das trevas. Paulo diz: rompa com o que quer te impedir de dar esse salto, de viver essa salvação que está chegando aí. Aí ele diz: e vistamo-nos das armas da luz. Capítulo 13, verso 13 de Romanos, Paulo diz: andemos honestamente. Ele diz: andem com uma boa consciência, tendo atitudes nobres de consideração para com o outro. E aí vai. Ele diz: andem ou andemos honestamente como de dia. Ele diz: não na prática de coisas que podem esfriar o seu espírito. E aí ele diz: orgias, bebedice, e tem outras coisas que abatem a alma, esfriam o espírito, esfriam a fé. Ele diz: cuidado com o orgulho, cuidado com a busca excessiva de coisas que roubam o seu tempo de qualidade diante de Deus. Ele diz: busque, mas não abra mão de priorizar as coisas de Deus. E aí ele fala de luxúrias, de lascívias, enfim. Fala de contendas, de inveja, e ele diz: mas tem algo disponível para agora. E a pergunta seria: o que é, Paulo? E ele diz, verso de número 14: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada colocais para a carne para satisfazer suas concupiscências. Paulo diz: revesti-vos do Senhor Jesus, porque caso contrário vocês serão fisgados pela força da vossa natureza carnal, que tudo que ela quer é que você continue na sua sonolência. E o que é que eu faço, Paulo? Ele diz: se reveste. Se reveste. Revestimento. Se você está vivendo um dia de frio, não é todo mundo, mas boa parte das pessoas que eu conheço, ou elas pegam um cobertor, mesmo que estejam assentadas na sala da casa, ou elas pegam um cobertor para se cobrirem, no afã de se aquecerem diante do tempo de frio. E nós estamos vivendo esse tempo aí de chuvas e de frio em alguns lugares. Ou elas colocam uma outra camisa, outra blusa por cima da roupa que já está vestida. E é isso que Paulo está dizendo. Se você se moldar ao tempo, você vai continuar sem reação. E o que está por vir, de repente, vai passar e você não vai perceber. Então, o que é que se faz? Paulo diz: é tempo de se revestir. E aí ele está dizendo: você pode, de repente, até com esforço, com ânimo, lidar com esse frio com a roupa que está.
questão é se você vai conseguir chegar depois disso naquilo que Deus tem, naquilo que Deus quer, naquilo que está sendo trazido, naquilo que está vindo para suas mãos. A questão é se você vai chegar nisso que Deus tem, para isso que Deus tem, inteiro. Porque com frio não se brinca. Geralmente o frio, o tempo de chuva e de frio causa ou empurra as pessoas para um isolamento. Para um isolamento. Quase sempre quer afastá-las. Não é o caso de todo mundo, é uma ou duas pessoas. De tomar um bom banho. Não é todo mundo, é uma ou duas pessoas. Porque se deixar, você passa o dia todo. E tem gente que diz, eu nem saí de casa. Tomar banho pra quê? Porque o tempo do frio faz isso. Quer afastar você das águas. Quer afastar você daquilo que te deixa limpo, te deixa bem pra cima. Quer te afastar daquilo que pode te perfumar. Ele isola. Te afasta das coisas simples, mas que são necessárias. Esse terceiro lugar vai mais longe. Porque o tempo do frio, ele tende a te segurar demais. Sem atividades produtivas. E eu lembro do livro de Cantares de Salomão. E eu falei um pouco disso no livro A Noiva do Rei, que eu escrevi. Mas eu me lembro que a amada do rei, ela lidou com um tempo de frio. E esse tempo de frio quase que mata ela e quase que acaba com ela. Isso para ela era muito difícil, porque ela viveu uma situação que está dita em Cantares, capítulo 1, verso 6. Ela viveu uma situação muito delicada, que ela foi empurrada pelos irmãos para um deserto. O deserto que o texto de Cantares 8 diz que o rei achou ela lá. E que ela mesma dá testemunho no capítulo 1, no versos 5 e 6, que ela veio desse deserto. Quando o rei a achou, ela disse, eu vim do deserto. Vim queimada, porque ela lidava nesse deserto com 2 tempos, e aí o sol causticante. Mas a frieza não ficava por baixo nisso, porque quando batia era para arrebentar os ossos, era para desestruturar, para deixá-la tremendo. E ela está com o rei agora, ligada ao palácio do rei, vive, como ela diz em Cantares de Salomão, lá nos primeiros versículos, entre o verso 1 e 6, uma experiência de relacionamento com o rei, que ela diz que ele oferece a ela primeiro sua sombra, e ela diz, eu estou abrigada debaixo da sombra dele. Ele oferece a ela alimento, porque ela diz que ele pegou o fruto do melhor que ele tinha e deu para ela se alimentar. Ali fala do fruto do Espírito Santo, a partir de uma visão tipológica, é claro.
partir da tipologia bíblica. Mas ela diz que ele, em terceiro lugar, está lá no verso 6, a abraçou com força. Por que ele faz isso? Está dito em Cantares 2, verso 11 e 12, o porquê. Porque ele sabe que aquele tempo não era qualquer tempo. Emeniou e ovasse. Ai, enio e andier gadagas. Meditio e andaqui medoveneres. Ela sabe que este não era qualquer... Ele sabia que não era qualquer tempo. E ela também. Era um tempo de frieza. Era um tempo de inverno. E a tendência era se isolar. A tendência era se afastar das coisas. Das coisas simples, mas que eram importantes. A tendência era ficar sem experimentar um tempo de atividades produtivas. E isso acontece com qualquer um de nós, porque não acontece só com crentes, com pastores, com obreiros, com homens e mulheres, inclusive homens e mulheres espirituais, gente dedicada à oração, gente dedicada a uma vida de comunhão com Deus, mas sente quando o inverno chega. Só que essa palavra o Espírito Santo está me trazendo para a gente que está aí nessa live, é uma resposta. E a resposta de Deus vem com base na palavra. Olha o que ele diz no verso 11 e no verso 12. Eu quero que você receba esta palavra sobre a sua vida. Cantares capítulo 2, verso de número 11 e o verso 12. Olha o que diz a palavra do Deus vivo. Porque eis que o inverno passou. Enquanto o inverno não passava, o rei não deixava de abraçá-la. A depressão é um tempo que se lida com o inverno. A depressão é uma invernada da alma. É uma invernada que o coração vive. O abandono, o esquecimento, a solidão é uma invernada. E é por isso que o rei chega para abraçar. E eu sei que tem gente com a alma encolhida. Eu sei que tem gente com o coração apertado. Mas essa palavra vem para a sua vida porque o rei sabe abraçar você. Você que está passando por uma crise, você que é homem está passando por uma crise, você que é mulher aí, está me ouvindo, está passando por uma crise. Esse inverno já está chegando ao final. A tua salvação está vindo aí. Enquanto as coisas não chegam, há um revestimento para a tua vida. O abraço do rei está chegando. O abraço do Espírito Santo. O abraço do teu amigo. O abraço do teu Senhor. O abraço dele está chegando. Eu estou recebendo essa palavra de Deus para alguém. O inverno está acabando na tua vida.
Você vai voltar a sorrir sim, vai voltar a cantar sim, vai voltar a marchar na terra sim, vai voltar a andar de cabeça erguida. Toda a vergonha que você passou neste tempo, ela está finalizando. Deus te abraça, Deus te abraça, Deus te abraça. Essa invernada nesse relacionamento que mexeu com tanta coisa, essa solidão terrível que te levou a buscar tanta coisa ao teu redor, mas que não te supriu. Não te supriu como mulher, não te supriu como homem. Mas você foi em busca porque não aguentava mais essa invernada e foi tentando do seu jeito, da sua forma, abrindo mão de coisas que você vivia e tinha com Deus, buscando agradar alguém, mas no final tem percebido que a frieza continua. Porque a resposta das pessoas não foi a que você esperava, e Deus, sabendo disso, Ele te colocou aí para te dizer: esse inverno está acabando. Você vai voltar a ser aquela mulher animada, alegre, cheia de vida, cheia de alegria em fazer suas coisas. Em nome de Jesus, você vai voltar a ser um homem produtivo, feliz, que onde colocava as mãos, a bênção de Deus ia junto. Eu estou lhe dizendo que o Senhor vai mostrar a fidelidade dele na sua vida. Que o iene ande ouve na que ando babadianas. Eis que o inverno passou, a chuva cessou e se foi, e aí a salvação chega. Olha o que ele diz: meu Deus, já estão brotando as flores na terra, brotaram as flores na terra. O tempo de cantar chega. O tempo de cantar chega. Deus está mudando a tua noite a partir de agora. Porque Ele vai colocar um novo cântico nos teus lábios. Ele vai te dar combustível, vai te dar alegria de viver. Tu estavas quase te desarmando. Pensamentos complicados têm vindo à tua mente, te fazendo oscilar entre coisas e situações. E você diz: Deus, eu não sou assim, o que é que está havendo comigo? É o inverno, mas já está passando. Mas já está passando. Há uma alegria, há uma vida, há uma graça. Eminui o rei, emanui, que mais? Semei, andai o iquiande, obinara daqui, menebia. As coisas boas de Deus já estão chegando.